Bom, pessoal, então essa vai ser a aula sobre distribuição centralizada no Grasshopper. Retomando, a distribuição centralizada é aquela na qual todos os objetos que eles se distribuem, eles se organizam ao redor de um centro, certo? Então, no centro pode haver um objeto ou não, né? Pode ser um espaço vazio também. E para isso, o que a gente vai usar? Eu vou mostrar 4 formas de fazer isso no Grasshopper. Um dos métodos vai usar um comando chamado Polar Array, certo? Que já é um tipo de distribuição em formato circular. Então já é uma ferramenta bem direta, a gente só precisa inserir o objeto que a gente quer e esse comando. O outro método, no outro método a gente vai utilizar desenhar um círculo, né? A ferramenta círculo, e vamos utilizar o comando Curve Array. Então, a gente vai ter uma geometria base e vai utilizar a distribuição em uma curva, sendo que essa curva é um círculo. Então, a gente vai acabar tendo uma distribuição centralizada. O terceiro método vai ser também desenhar, né, a partir do desenho de um círculo, utilizando o comando círculo. Mas a gente vai dividir esse círculo em determinadas partes, né, em X partes, e vai mover o nosso objeto para esses pontos resultantes dessa divisão. Certo? E no último método, no quarto, a gente vai desenhar um polígono, né? E vai explodir esse polígono, resultando em arestas e vértices, e vamos mover o nosso objeto para os vértices do polígono. Então a gente vai poder aumentar depois a quantidade de arestas, né, do polígono, aproximando um círculo ou não, né? Ou simulando um hexágono ou um triângulo, enfim, todos simulando uma distribuição centralizada. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, pessoal, partindo para o primeiro método, tá? Que é este algoritmo aqui. Aqui a gente tem o trecho todo esse trecho de algoritmo até a formação da caixinha. Nesse método, o que a gente vai fazer? Deixa eu ocultar essa aqui. A gente vai criar a nossa caixinha, né? E vamos usar o comando Polar Array para distribuir. Tá? E esse comando já vai distribuir ao redor de um círculo, tá? Então eu vou ilustrar isso aqui em cima, tá? Com calma, só para vocês verem o que vai acontecer. Então, a gente tem a nossa caixinha aqui. Agora, então, a gente vai usar o comando Polar Array, que está dentro de Transform Array Polar Array. Tá? Então eu vou inserir esse comando aqui. Então eu quero distribuir essa caixinha, né, num formato circular ao redor de um centro, tá? Então aqui, o que o comando Polar Array ele pede? Tá, peraí que eu vou só alterar, vou deixar os nomes completos aqui para ficar melhor da gente visualizar. Assim, né, acho que fica melhor. Bom, então o que o comando Polar Array me pede? Ele me pede uma geometria, né, que é a geometria que vai ser distribuída, né, dessa maneira polar, né, circular. O plano, que é para fazer essa distribuição, no nosso caso é o plano XY, né, a gente quer criar um círculo nesse plano. A quantidade de peças que devem ser distribuídas, né, nesse círculo, e o ângulo de giro. Então, a gente não precisa fazer um círculo completo, tá? A gente pode fazer, por exemplo, um meio círculo. Então, ó, eu vou ligar a caixinha aqui de novo, tá? Eu vou inserir aqui o plano XY, tá? Aqui, ó, para poder ocultar ele. Não, eu vou deixar ele visível, tá? Porque ele vai ser útil daqui a pouco. Tá? Eu vou conectar a caixinha, né, nosso paralelepípedo, aqui onde pede geometria, e ele já vai fazer automático o comando. Tá? Então, o que ele fez? Ele girou a caixinha ao redor daquele plano, tá, que tenha como origem o ponto 000. Só que como o nosso retângulo também tem um dos pontos sendo 000, ele girou ao redor de si mesmo, né? Então, e ele girou 10 vezes, tá? Então aqui tem 10 caixinhas. Num ângulo de 2π 360 graus, tá? Eu vou até converter isso, tá? Eu vou inserir 360 graus aqui pra gente conseguir manipular isso. Então, eu vou inserir um slider de 0 a 360, tá? Vou converter aqui, ó, clicando com o botão direito em ângulos e vou mover para 360, né, pra gente conseguir ver depois. Vou conectar aqui, ó. E agora assim, ó, se eu reduzir o ângulo dessa distribuição, ele começa a não fazer mais o giro completo, né? Agora ele tá cobrindo apenas um ângulo de 204 graus, por exemplo.
tá? Mas eu vou deixar no 360. Bom, mas digamos que eu não quisesse criar esse formato, essa geometria girando ao redor de si mesma. Eu quero criar uma distribuição num círculo, né? Deixar um espaço vazio ao centro. Como é que eu faço isso? Eu tenho que mudar o ponto, tá? Eu vou ocultar isso aqui pra gente conseguir entender. A gente tem essa caixinha, tá? E ela tá girando ao redor daquele ponto ali, ó. Como é que eu mudo aquele ponto? Eu indiquei pro software, né, que é pra girar no plano XY, então nesse plano aqui de base do paralelepípedo. Mas eu tenho que mudar, então, a origem do plano. Se eu pegar essa origem que estava aqui e mover ela, por exemplo, para cá, então o ponto de origem do plano vai estar aqui, mas a minha caixinha continua aqui. Então ele vai girar essa caixinha ao redor daquele ponto, tá? Então é isso que eu vou fazer. Então aqui eu vou inserir eu vou copiar, tá? Não, eu vou inserir um ponto aqui, construct point, tá? E vou inserir 3 sliders de 0 a 20 de novo. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou inserir só 2, tá? Porque o Z a gente não vai mexer. Então, bom, vou até inserir um em Z pra gente conseguir visualizar, tá? Vou conectar esses sliders aqui. E vou conectar aqui. Opa. Então, e vou ligar o Polar Array pra gente conseguir visualizar, tá? O que vai acontecer. Então, por enquanto não aconteceu nada, né? Porque o meu ponto ainda tá em 0, 0, 0. E agora eu vou mudar, ó. Eu vou mudar a posição do X. Ó. Tô mudando esse ponto de localização, ó. Agora ele tá ficando mais claro, tá? Então, agora o ponto tá ali. Então, esse é o ponto central dessa distribuição, tá? Então, isso que a gente tem que cuidar. Outra coisa que é importante a gente saber, a posição das caixinhas, tá? Nesse caso, o software, ele tá, vocês podem observar que a caixinha ela não foi só copiada, né, para cada um desses pontos. Ela tá girando junto, né? Então, o software, ele copia a relação do ponto com o objeto que a gente está girando. Vai copiando e girando, né? Então é isso, tá? Por isso que eles estão giradinhos assim, eles estão todos com a mesma relação com o ponto, entre paralelepípedo e ponto. Além disso, a gente pode mudar também aqui o count, tá? Eu vou inserir um slider de 0 a 10 pra gente visualizar. Vou colocar aqui em 3. Ó. Então a gente consegue mexer nisso também, tá? Opa, eu vou aumentar o número máximo aqui pra conseguir mexer mais. Botei 100. Então eu vou conseguir fazer, ó, aumentar esse número de unidades, tá? No Polar Array. Certo? E de novo, se eu quiser mexer no ângulo, eu posso mexer aqui. Tá? Então este é o primeiro método. Agora, para o segundo método, eu vou copiar esse trecho, né? Que é aquele trecho inicial da geração da caixinha. Vou agrupar isso aqui tudo, ó. Vou add to group, tá? Eu adicionei essas partes no grupo. E vou ocultar todo mundo, tá? Eu vou mover isso aqui ali pra cima. Vou deixar só essa caixinha visível, tá? Então, o segundo método que a gente tem é utilizando o Curve Array. Então, a gente vai desenhar um círculo e vai utilizar o Curve Array utilizando o círculo como a curva do Curve Array, tá? Então, o Curve Array tá onde? Tá dentro de Transform também. Array, Curve Array. Tá? Então, vou inserir o Curve Array. Aí, o Curve Array me pede a geometria que eu quero distribuir, tá? A curva ao longo da qual eu quero distribuir essa geometria e a quantidade de unidades. Então, a geometria a gente já tem, né? Que é o nosso paralelepípedo. Então, eu vou conectar ele aqui. A curva nós ainda não temos, então é isso que eu vou ter que desenhar agora, tá? Então, eu vou desenhar um círculo. Vou inserir uma Curve Primitive Circle. Tá? Então, ali tá o círculo, ó, inserido. De novo, ele me pede um plano, então eu vou inserir o plano XY. Tá? E ele me pede a origem, né, que tá 0, 0, 0. Então, eu vou conectar... Ah, desculpa, ele me pede um raio, tá? Então, eu vou inserir um slider de 0 a 30 para poder manipular esse raio, tá? Eu vou conectar ele aqui. Então, agora eu tenho um círculo com raio maior, né? Ele tem que ser maior, pelo menos, que o nosso objeto, tá? Então, agora eu já tenho um círculo para conectar a curva, ao Curve Array. Então, eu vou conectar ele ali, onde pede curva. Ó, e o que ele fez? Ele girou de novo ao redor de si mesmo. Por quê? Porque a mesma coisa que ele fez que aconteceu no exemplo anterior. Ele repete a relação do objeto
com a curva, tá? Então, se eu quiser que esse objeto ele esteja na curva, eu vou ter que mover o primeiro objeto até a curva, tá? E daí sim fazer um curve array, tá? Porque senão ele distribui, é como se ele distribuísse ao redor da curva, mas ele mantém essa distância aqui, ó, e essa relação, né, de giro, tá? Do objeto com relação à curva. Então eu vou ter que primeiro mover o objeto para a curva. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou inserir aqui um comando explode, tá? Vamos ver se ele vai funcionar. Tá. Então, aqui eu tenho um círculo. Ó, o explode, ele me dá um vértice ali, estão vendo? Eu explodi o círculo, tá? Pra obter esse vértice inicial e final, no caso, né? Então, ó, ele me dá 2 vértices, tá? Na verdade, eu precisaria só de um, tá? Então, eu vou eliminar um dos vértices pra ele não ficar duplicando todas as minhas geometrias. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar um comando chamado coolIndex, desculpa. Não, desculpa, eu vou usar o listItem. Tá, o listItem que daí eu seleciono só um deles, tanto faz. Poderia eu eliminar um deles ou selecionar um deles. Eu vou selecionar um dos vértices. Então aqui onde está saindo os vértices, eu vou conectar no listItem. Então agora eu só tenho um vértice, tá? E agora eu vou mover, vou inserir o comando move. O move me pede a geometria, que é o meu paralelepípedo. E a motion, tá? Olha, ele moveu para qualquer lugar. Quando eu conectar isso aqui, o listItem, né, o ponto, esse ponto aqui, no motion, ele vai mover o paralelepípedo para aquele ponto, ó. Então ele moveu o ponto 0 do paralelepípedo para o ponto indicado. Agora sim, ó, agora quando eu fizer, eu vou mover este objeto aqui, inserir esse objeto no curve array. Tá, vou inserir ele aqui, vai roubar o lugar do outro. Opa! Deu algum problema. Opa, peraí que eu conectei no lugar errado. Não, desculpa, eu conectei na curva. E era pra roubar o lugar da geometria, tá? Então aqui, ó, conectar aqui. Agora sim. Tá? Então agora deu, ó. Eu vou até ocultar essas duas geometrias iniciais, tá? Então, de novo, ele mantém a relação do objeto com a curva. Então ele girou todos, né? Ele distribuiu todos mantendo essa relação. Então, aqui o curve array eu consigo também inserir um count, né, que é a quantidade de objetos que eu quero distribuir ao longo dessa curva, tá? E ele vai distribuindo igualmente, né? Ó. Então, assim eu tenho uma distribuição, organização centralizada, certo? Eu vou esconder esse plano aqui só para ficar bonitinho. E de novo, se eu mudar a origem desse círculo, eu também vou mudar toda essa distribuição, né? Vai andar todo mundo junto, tá? Então o que eu vou fazer? Vou deixar assim, organizadinha pra cá, assim, só. Tá? E vou agrupar, add to group, tá? Pra deixar aqui prontinho esse algoritmo. Então esse foi o segundo método. Para o terceiro método, o que eu vou fazer? Eu vou copiar de novo aquele início, né? No qual a gente criou o paralelepípedo. Então tá aqui ele, tá? E o que vai ser feito nesse método? A gente, de novo, a gente vai desenhar um círculo, né? Porque essa distribuição, ela é centralizada, então ela forma essas geometrias concêntricas, né? Então eu vou desenhar esse círculo e vou dividir ele, tá? Para ter vários pontos, né? Naquela curva. E vou mover o objeto para esses pontos. Então, de novo, vou inserir um circle, né? Dei 2 cliques no fundo, escrevi circle. Plano, de novo, vai ser o XY, tá? E vou ocultar ele. Então tá ali o círculo, ó. Vou escolher um raio. Esse seria um slider de 0 a 30 aqui. Tá? E a partir disso eu vou, então, dividir esse círculo, né, em x partes. Então, vou inserir um comando divide curve, ou vou aqui em curve, division, divide curve, tá? Aí, onde ele me pede a curve, né, a curva, eu vou inserir o círculo, ó. Aí, ele já dividiu o círculo em algumas partes. Aqui ele me pede quantas partes. Ele está dividindo atualmente em 10,
Então eu vou inserir um slider de 0 a 20 e vou deixar em 10, em 11, em 10, tá? Por enquanto. E a partir disso, então, é que eu vou mover, vou inserir o comando move, tá? Vou mover o paralelepípedo, tá? Ó, ele moveu pra onde ele achava que tinha que ir. Mas na motion eu vou indicar os pontos, tá? Todos esses pontinhos aqui que estão marcados em verde, eu vou indicar esses pontos, tá? Na motion, ó. Então ele moveu. Tá, nesse caso, como esse comando não é um comando de distribuição, eu tô só movendo, ele moveu todos os paralelepípedos para aqueles pontos, mas ele sempre manteve o ponto 0 do paralelepípedo em cima do ponto indicado. Tá? Então, esse resultado é um pouco diferente, né? Porque parte de um princípio diferente. Essa ferramenta não é específica para distribuição ao longo de uma linha. Tá? Mas ainda assim, pode ser isso que a gente deseja, né? Tá? Deixa eu ocultar esse aqui. Aí, digamos que eu quisesse usar esse método, tá? Mas eu não quero, né, que as caixinhas fiquem nessa posição com relação aos pontos. Eu quero que elas vão girando. O que eu poderia fazer? Eu posso girar a caixinha inicial, tá? Eu vou ilustrar isso. Rotate. Vou inserir o comando rotate, tá? 2 cliques, escrever rotate. Então, vou inserir a caixinha aqui. E, olha, ele já girou. Mas eu vou girar um pouco menos, tá? Eu vou girar no plano XY. Então, eu vou deixar o plano XY aqui. E vou ocultar ele. E vou inserir um ângulo, tá? Vou inserir um slider de 0 a 360 graus, que é o máximo que eu posso girar, né? E vou converter aqui, clicando com o botão direito, em graus, tá? Porque atualmente ele está em radianos. Ó, então ela está girando. Então, vamos de novo. Então, se eu conectar esta caixinha já girada, tá? Com relação àquele ponto, ela já vai ir girada para todos os pontos, tá? Então, eu vou fazer isso. Eu vou conectar a caixinha, agora essa caixinha girada, tá? Vou conectar ali onde pede Geometry, tá? Então, ela vai roubar aquela casinha. Ó, então ele já moveu, de novo, manteve a relação do ponto com a caixinha, né? O ângulo de giro, ó. Se eu girar uma, todas giram. Tá? Então, esse seria um método de eu mudar essa posição dessa caixinha com relação à curva. Agora, digamos que eu quero que cada caixinha gire um pouco com relação à curva. Eu tenho como fazer isso também. Tem como fazer esse comando de mover, tá? E fazer em série um movimento de girar e mover, girar, mover, girar, mover. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou inserir um comando chamado series, tá? 2 cliques no fundo de tela, vou escrever série, vai aparecer ali, ó, series. Tá? E o que ele diz, ó? Cria uma série de números. Tá? Então ele vai criar uma série de movimentos ao mesmo tempo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele vai criar uma série de números. Então, por exemplo, digamos que eu vou mover aqui 10 graus, tá? Eu quero que a primeira gire 10, a segunda gire 20, a terceira gire 30, tá? Então, deixa eu botar aqui no 10, deu. Então, eu vou inserir esse comando series aqui, ó, entre o graus, tá? E o ângulo. Porque daí ele vai sair daqui como uma série de números. Ó, se eu conectar isso aqui, esse aqui eu vou conectar no step, tá? Porque é o tamanho do passo. Ó, então ele tá, ó, se eu colocar o mouse aqui em cima, a gente vai ver, ó, ele tá criando 10 valores, o primeiro é 0, o segundo é 10, o terceiro é 20, o quarto é 30, ou seja, a primeira caixinha ele vai girar 0, a segunda ele vai girar 10, a terceira ele vai girar 20, a quarta ele vai girar 30, e assim por diante. Porque o start está em 0, tá? Eu também poderia mudar. Quero que a primeira caixinha gire 5 e as outras, a partir disso, girem 10 a mais. Então, o primeiro ia ser 5, depois ia ser 15, 25, 35, assim por diante. E aqui a gente tem a count, né? Que é quantas vezes eu quero fazer isso, tá? Então, aqui tá 10. Vamos deixar 10 por enquanto. Então, eu vou inserir, ó, e eu vou desconectar esse ângulo daqui e vou inserir esse series aqui, ó. Tá? Então, ele já fez.
Bom, pessoal, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo o que eu pedi, né? Ele tá girando cada caixinha uma quantidade de graus, né? Determinados graus. Mas tá acontecendo duas coisas. Uma, ele tá primeiro girando, depois distribuindo, o que tá certo, né? Era isso que eu queria fazer. Então, na verdade, se eu ocultar esses volumes aqui, eu já obtenho um resultado aproximado com o que eu queria. Vou ocultar a caixinha inicial também, tá? E o que ele tá fazendo? Ele tá gerando mais caixinhas aqui. Por quê? Porque eu dividi a curva por 8 partes, mas eu tô pedindo para ele fazer esse comando 10 vezes, né? Então, na verdade, eu tenho que igualar a quantidade de pontos, né, de partes de divisão da curva, com a quantidade de vezes que eu vou fazer aquela série de movimentos, tá? Então, agora deu certo, ó. Então, se eu aumentar um, aumenta o outro, tá? E ele vai girando cada caixinha 10 graus. Eu também posso mudar os graus aqui se eu quiser, ó. Aí ele começa a ficar... vai ficar estranho, mas eu vou deixar em 10, que ele ficou mais organizadinho. 13, tá bom. Tá? Então, assim que eu posso alterar, né, o ângulo de cada uma das caixinhas. Eu também poderia fazer um list item, enfim, né, e mover cada caixinha uma quantidade de graus com relação à curva. Tá? Mas assim, eu acho que tá bem ilustrado. Então, esse seria o terceiro, né? Terceiro método, tá? Então, eu vou agrupar isso aqui e vou ocultar. O quarto método, pessoal, ele é parecido, tá? Com esse do círculo. Na verdade, é um pouco parecido. Eu vou copiar esse primeiro trecho, né? Que a gente já usou nos outros exemplos, até a criação da caixinha, tá? Tá ali a nossa caixinha, certo? E esse último método, então, eu vou criar um polígono, tá? E vou explodir o polígono e vou enviar, né, mover a caixinha para os vértices do polígono. Então, eu vou dar 2 cliques no fundo de tela, vou escrever polygon, tá? Ou vou lá em curve, acho que deve estar aqui em primitive, polygon, tá? Vou inserir o XY, de novo, né, porque eu quero inserir esse polígono em XY. Aí ele me pede um raio, tá? Ou seja, o tamanho, né? Essa distância aqui, tá? A quantidade de segmentos desse polígono. Então, pessoal, ele me pede o raio, né, do fillet, ou seja, o quanto que eu vou arredondar aqueles cantinhos, que no caso a gente não vai arredondar, deixar, né, reto, tá? Então, esses são os parâmetros que ele me pede. Então, pro raio, eu vou inserir um number slider de 0 a 30, tá? Que no caso ele ficou laranja porque 0, né, não tem raio, então ele não tá conseguindo gerar o polígono. Agora sim, ó, tá? O número de segmentos, eu vou inserir um slider de 0 a 10. Aí a mesma coisa, ficou laranja porque ele não tá conseguindo, mas eu vou aumentar a quantidade, ó, ele vai criando, tá? Então temos o nosso polígono, eu vou esconder o plano, tá? E agora eu vou explodir esse polígono. Então, de novo, eu vou aqui em útil, curve, útil, explode, ou dou 2 cliques no fundo de tela e escrevo explode. Vou explodir o polígono, tá? E ele vai me dar todos os vértices. Deixa eu ver, olha, ele tá dando 10 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tá duplicando o inicial, tá? Então, pra ele fechar o polígono, ele cria o inicial e o final. Talvez dê algum probleminha, mas vamos ver, tá? Quando a gente for mover, eu acho que ele vai duplicar uma das caixinhas. Então, daqui eu vou fazer agora, vou usar o comando move. Tá? Vou pegar a nossa caixinha, vou inserir em geometria. E ali onde ele me pede motion, eu vou inserir os vértices do polígono. Tá? Então, ó, ele fez o que eu pedi e realmente ele tá duplicando aquela última caixinha. Para resolver isso, tá? Eu vou criar vou inserir um comando aqui que elimina um dos elementos, que eu já falei antes, que é o coIndex. Então, ele elimina um índice, tá? Ele mantém todos os outros, ele vai eliminar só um. Eu vou inserir a lista de vértices aqui, ó, tá? E o índice que eu quero eliminar pode ser o índice 0, né? Porque é o inicial ou o final. Acho que o mais fácil de eliminar vai ser o 0. Então, eu vou inserir um 0 aqui, tá? Então, aqui eu já tenho uma lista, só com 9 itens. Eu tinha antes 10, agora eu tenho 9. E agora sim, eu vou conectar isso aqui no motion, ó. E deu. Ele eliminou aquele duplicado. Tá? Então, esse seria o último método, tá? E agora eu consigo, ó, diminuir o raio do polígono. Eu posso diminuir a quantidade de segmentos, né? Deixa eu esconder essa caixinha aqui. Tá?
E, de novo, eu posso fazer aquela mesmo comando, né, de rotacionar o ponto, a caixinha com relação ao ponto e mover depois, com relação ao ponto zero, né? E mover depois, ou eu posso mover cada uma quantidade de graus, mas daí, de novo, eu recomendaria conectar a quantidade de segmentos no count, né, do series, tá? Pra garantir que vai dar certo, tá? Porque senão vai ficar sobrando caixinhas ou movimentos em série, ele vai duplicar, vai criar mais de uma, né, no ponto final. Tá? Mas então esse seria o último comando, tá? Da distribuição centralizada. Então eu vou agrupar aqui também. E é isso, com relação a essa distribuição.